sejam bem-vindos. Aqui é o programa de estudos básico para os trabalhadores da Casa O Caminho, tá? Eu sou a Raquel e nós vamos conversar hoje sobre atitudes que a pessoa que trabalha numa casa espírita, que estuda numa casa espírita espiritualista, né, precisaria ter saber, né? Então, como servir seria, como estar aqui, como nos comportar, né? Às vezes, quando a gente inicia o nosso trabalho na casa espírita, a gente fica se questionando, né? Vou adiando, vou deixando para depois porque passa a ser uma obrigação, né? E quando a gente tem obrigação, a gente se sente, né, com a responsabilidade de cumprir com aquele compromisso. E às vezes, para cumprir esse compromisso, a gente precisa adiar um jantar, não participar de uma festa, não fazer um lazer, ver um filme, uma novela, que naquele momento em que a gente está na casa espírita, a gente perde, entre aspas, de fazer essa distração, né? Então, quando nós decidimos, nós temos que pensar bem para que a gente possa assumir realmente a responsabilidade desse compromisso, né? Se a pessoa não consegue, se a rotina é muito puxada da pessoa, então que ela procure pelo menos em casa, com a prece, com meditação, com leitura, né, com assistir palestras, fazer essa parte que ela precisa fazer para se renovar, né? A gente também ressalta que não é aquele que é trabalhador do caminho, ele não pode mais ficar na atitude interesseira de só querer receber. Eu venho aqui para receber, eu venho aqui para ser atendido, eu venho aqui para resolver os meus problemas, né? Ele precisa também estar consciente que ele precisa dar um retorno disso, né? Todo o trabalho que é feito na casa deve ser feito com amor, né? Porque trabalho sem amor, ele passa a ser uma hora negativa. Em vez da gente ganhar os nossos bônus horas pelo trabalho na casa espírita, espiritualista, a gente vai contar como hora negativa. Ah, então vamos cuidar disso. Então o verdadeiro serviço, aquele que eu me disponho, que eu venho porque eu quero, porque eu sinto necessidade, porque eu me sinto bem em estar aqui, em fazer, em participar, em ter um grupo que quer fazer alguma coisa mais além de só o nosso trabalho material, né, que já é bastante, muito importante, mas a gente veio com esse compromisso maior também, né? Ele deve ser feito com alegria, com espontaneidade, né? Por quê? Porque a gente não vai querer trazer os nossos problemas de fora, que todos nós temos, para cá, para dentro da casa espírita e nem para o nosso trabalho, né? Então, a gente sabe que a tristeza, que a depressão, né, elas trazem fluidos e esses fluidos, vem junto com elas esses fluidos, e esses fluidos podem ser transmitidos para aquelas pessoas que a gente atende, né? E tem o outro lado também do exemplo, né? Se a gente prega determinada coisa, a gente tem que dar o exemplo daquela coisa, né? Tem a história, né, daquele menino que precisava parar de comer açúcar e a mãe foi visitar um mentor e o mentor falou para ela vir só daqui uma semana. Por quê? Porque o mentor precisava naquela semana ficar sem comer açúcar para ele poder dizer para o menino não comer açúcar. Então é isso, né? A gente precisa, através das nossas atitudes e dos nossos atos, comprovar aquilo que a gente fala, tá? Falando nos bônus horas, então, né? Algumas pessoas poderão perguntar, né, se haveria diminuição dos nossos débitos, do nosso karma, através dessa colaboração, então, que a gente estaria fazendo, né? E a gente vai responder que sim, sim. Se esse trabalho for feito com amor e com alegria, com certeza sim, né?
Jesus já dizia, misericórdia quero e não sacrifício. Então a gente não está convidando as pessoas para virem aqui estar conosco para fazer o sacrifício, mas sim para se sentirem bem, né? A legítima caridade resgata débitos, suaviza karmas e eleva o espírito. Muito bom, tá? O Simão Pedro falava então, se busca alguém esse resgate, essa suavização e erguimento, ame. E como fará para amar? Ensaiando seu coração para que vibre por todos, como vibra para seus entes mais caros. É difícil? Sim, mas se fosse impossível, Jesus não diria, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, para que a gente possa funcionar de forma organizada numa casa, a gente precisa de determinadas regras de conduta, né? Uma das regras importantes é o silêncio. Claro que a gente não tem que ficar muda, né? Mas a gente tem que cuidar o momento de falar, né? A gente precisa se recolher, principalmente o trabalhador, né? A gente chega correndo de fora do nosso trabalho, do nosso dia a dia, então quando a gente chega na casa espírita, a gente tem que se recolher um pouquinho para que a gente possa entrar em contato com os nossos mentores, com a espiritualidade da casa, né? Readquirir a nossa calma, a serenidade, para a gente poder fazer o nosso trabalho, tá? Então, como é que eu posso melhorar o meu desempenho na casa, na minha vida, né? De manhã, ao levantar, à noite, ao deitar, quando estiver cansado, desanimado, entra nesse silêncio, se prepara para escutar o que o mentor tem para dizer, o que a espiritualidade superior tem para dizer, né? Busca o contato com o teu eu interno, né? Confia no teu eu, no que ele te traz, né, como sugestão, tá? Dessa forma a gente consegue desenvolver as faculdades de inspiração e de intuição, né? Inspiração se for a voz do nosso guia espiritual, né? Intuição se for a que vem do fundo da nossa alma, sem origem determinada, né? Vem da nossa experiência, vem da nossa sabedoria, das nossas vidas que nós já vivemos e de tudo o que nós acumulamos, né? Então, intuição e inspiração, já começamos diferenciando essas duas formas, tá? Inspiração, se vier através de um guia espiritual nosso, da casa, e intuição, se vier da tua própria sabedoria, da tua própria vivência. No silêncio é que as coisas se geram, germinam e crescem. O silêncio acumula força. Por outro lado, a gente sabe que a palavra é o verbo criador, a palavra cria. Então, além de eu cultivar o silêncio para aqueles momentos que eu preciso entrar em meditação, em contato comigo mesmo, com os meus mentores, com os mentores da casa, eu também preciso ter um cuidado com o que eu falo, tá? Por quê? Porque a nossa palavra, ela tem grande poder, tá? E quando ela for usada de forma justa e adequada, ela tem mais poder ainda. Ela cria e ao mesmo tempo ela destrói, então vamos cuidar, tá? Vamos buscar harmonia na nossa palavra, no som, no tom da nossa voz, tá? Vamos evitar pronunciar palavras ofensivas, hostis, né? E nem dar vazão, vamos procurar não dar vazão pelas palavras a sentimentos de medo, de raiva, de hipocrisia, de inveja, de luxúria, às vezes de brincadeiras bobas que a outra pessoa não vai entender, né? Falar por falar sem necessidade, né? Por tagarelice, dispersa as forças psíquicas. E como nós estamos num trabalho que a gente precisa concentrar essas forças, então é importante a gente ter esta consciência, né? Com esse falar sem controle, a gente perde energia preciosa que nós poderíamos direcionar de outra forma
para beneficiar a nós mesmos e as pessoas que a gente está atendendo. Nós podemos falar do olhar também, né? Porque como a gente se expressa pelos nossos gestos, pela nossa fala, pelo nosso silêncio, a gente também se expressa pelo olhar. O olhar canaliza correntes de força, tão bem como o pensamento. E por isso, quando mal dirigido, causa grandes males, né? Às vezes a gente não precisa falar, a gente basta olhar para a pessoa, para o olhar dela, para ver como ela está, que a gente já percebe muitas coisas. Quando o olhar for dirigido com pensamentos de luxúria, encaminha correntes de força para os órgãos do sexo e produz emoções e perturbações perniciosas, que a gente deve evitar, principalmente dentro da casa espírita. Tá? Os olhares são tão fortes que eles são capazes de matar plantas, eles dão doenças, eles sustam o crescimento dos animais e envenenam até mesmo a água. Tá? A gente sabe que a água é um material totalmente permeável às vibrações da fala, da mente, do pensamento, do olhar, né? Existem já experiências científicas, né, desenvolvidas e que olham depois a molécula da água no microscópio e veem que dependendo da vibração a que ela se submete, ela fica de uma forma diferente. Portanto, o discípulo deve deixar fluir olhares bondosos, pacíficos, amorosos e tranquilos. Como é que ele vai fazer isso? Se trabalhando. Por isso que a gente está fazendo, né, esses grupos com estudo, cada semana num tema, para que a gente possa ir se olhando, se trabalhando, se reconhecendo e se melhorando. Então, a harmonia se deve buscar pela palavra, pelo olhar, pelos gestos, pelas atitudes, que devem ser serenos, expressivos e calmos. Tá? Gesticular a esmo denota desequilíbrio, descontrole e torna a pessoa ridícula. Tá? A gente sabe que nós que trabalhamos com o passe fluidoterápico, com o passe cromoterápico, com o reiki, as nossas mãos, elas são repletas de magnetismo, né? Então, o que nós vamos fazer com as nossas mãos é bastante importante, né? E elas podem traduzir uma infinidade de sentimentos, pensamentos e vibrações. O trabalhador deve ter cuidado para produzir somente gestos agradáveis e úteis. Estender a mão com sentimentos bons é um gesto que liga corações. Hoje a gente não está mais, devido ao momento que nós estamos vivendo, né? Um abraço é sempre muito bem-vindo. Hoje a gente tem que cuidar mais, né? Devido às recomendações. Mas assim que a gente puder voltar àquilo que o normal, digamos, um abraço é sempre uma coisa que faz muito bem para todos, né? A mão tranquila e generosa é uma bênção, uma proteção. Este é o gesto próprio do ser que já está no caminho da evangelização. No livro Os Domínios da Mediunidade, então se fala um pouco da sintonia, né? Em mediunidade, não devemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que a cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição em ter dois tipos da mesma experiência no hoje imperecível. Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz.
Aproveito para lembrar para vocês que aqui vocês estão vendo o livro no qual a gente está se baseando para fazer esse estudo, né? Que é a Iniciação Espírita, Fraternidade dos Discípulos de Jesus, da editora Aliança. A gente tem alguns volumes ainda na casa para quem se interessar em ler. Ele tem assuntos bem interessantes, eles fazem um compêndio do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, da Gênese, né? E do Evangelho. Na apometria que a gente trabalha na casa, a gente fala também que é contraproducente intensificar a movimentação de energia sem disciplinar os impulsos, tá? Por isso que é importante, né, a gente saber o que a gente está fazendo, para onde que a gente está mandando essa energia com a qual a gente está trabalhando, o que a gente quer fazer com ela, elevar o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido, melhorar a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nós quisermos realmente entrar e continuar num processo de evolução e de melhoria como pessoas, né? Outro aspecto importante para o trabalhador médium da casa é pontualidade e comprometimento, né? É necessário perceber que quando nós marcamos um encontro com a espiritualidade, seja para uma prece ou para um trabalho, para um grupo espiritual, né? A espiritualidade vai estar antecipadamente naquele local nos aguardando para iniciar o trabalho conosco, né? Para iniciar e para terminar. Então é importante a pontualidade, é importante o comprometimento. Se eu me comprometi de vir, como eu falei lá no início, é a minha responsabilidade, eu tenho que estar aqui presente. Salvo, claro, se acontecer alguma coisa inusitada na nossa vida, né? Mas se começar a acontecer sempre, a gente desconfia que há alguma interferência que não quer que a gente faça essas mudanças que nós estamos nos propondo a fazer, tá? Sendo assim, então é falta de respeito nossa se nós nos atrasamos ou se nós falamos sobre outros assuntos que não são os do momento, né? Falta de respeito com a espiritualidade que está aqui nos aguardando para poder realizar o trabalho conosco. Então, o livro Iniciação Espírita, ele sugere essas regras de conduta: assiduidade rigorosa, despreocupar-se de opiniões, atitudes e interferências de terceiros, de preconceitos religiosos e sociais que interfiram para desviá-lo do propósito de seguir estudando, se aperfeiçoando e se melhorando. Reagir a cansaços, porque todos nós temos desânimos e dificuldades de qualquer espécie, porque a gente sabe que a gente conta com o auxílio dos benfeitores espirituais, né? Ter sempre à vista o quadro pré-organizado dos nossos defeitos, dos nossos vícios, para que a gente possa regular isso com prudência, com equilíbrio, ir se trabalhando sem, né, desanimar, sem ficar preocupado em demasia, né? Um passo depois do outro. Manter rigoroso e progressivo esforço na melhoria. A gente não pode desistir de melhorar, né? Porque como a gente sabe que nem a morte existe, né? A morte é uma transição, é uma passagem para uma outra fase da nossa vida, então a gente não pode desistir nunca, né? E aí a gente vai então tentando agir de forma compreensiva, tolerante, bondosa, controlando as palavras, os gestos, os impulsos menos dignos, até que isso se torne uma forma natural de eu agir, né? A gente se habitua com tudo, com o que é bom e com o que é ruim. Então vamos procurar nos habituar com o que é bom, porque vai ser melhor ainda pra gente, né? Lembrando de novo que o que a gente planta, a gente colhe. Eu sempre falo, se a gente plantar bergamota, a gente vai colher bergamota. Se a gente plantar abacate, a gente vai colher abacate. Eu não posso querer plantar uma coisa e querer colher outra, né? Buscar fugir de atritos, discussões,
comentários sem sentido, maldosos, disputas sobre o que for, cedendo sempre que possível. Claro, né? Tudo dentro de um nível, de uma razão, né? A tudo quanto não prejudique a terceiros, nem ao trabalho e nem a nós próprios, né? Intervir como elemento conciliador sempre que necessário, evitando, porém, interferências não solicitadas ou impositivas. Porque a própria espiritualidade superior não faz assim, né? Ela só interfere se a gente pedir, se a gente buscar orientação, né? Ela não vai interferir por vontade própria dela, mesmo que ela veja que a gente esteja num caminho que não é aquele que nós deveríamos estar. Tratar a todos com bondade e paciência invariavelmente. Ser justo e enaltecer as virtudes, sem ferir aqueles que não as possuem. Também isso é importante. Olhar para o outro e entender que cada um está num caminho dentro desse processo de crescimento e de desenvolvimento. Se eu já estou num degrau um pouco acima, eu não posso e não devo criticar o outro que ainda não chegou naquele degrau que eu estou. Eu tenho que sim olhar, estender a mão e ajudar a pessoa a subir, né? Fazer o bem sem ostentação, aconselhando, protegendo, ensinando, ajudando, mas sobretudo esclarecendo espiritualmente, pois esta é a maior dádiva e a que tem realmente força para transformar moralmente os homens. E agora talvez a mais difícil, né? Ser um exemplo vivo de boa conduta e sentimentos elevados, no lar e fora dele, para que possa merecer confiança e respeito. Evitar forçar as pessoas a aceitar pontos de vista e conhecimentos que para a gente são importantes, já entendo, já percebo, e o outro ainda não consegue compreender e assimilar. Eu sempre falo assim, a gente pode olhar tudo, a gente pode escutar tudo, a gente pode tentar entender tudo, mas eu vou escolher ficar com aquilo que realmente eu acho que naquele momento eu concordo, me faz bem, né? Pode ser que eu ainda não esteja no nível de entender aquele conhecimento e pode ser que daqui a pouco mais eu perceba que aquele conhecimento era bom, mas eu não tinha entendido e agora eu entendo. Então tudo no seu tempo. Semear sempre boa semente, sem preocupação de resultados imediatos. Hoje nós vivemos num tempo que o imediatismo é uma coisa que acontece muito, né? Eu quero tudo para ontem, eu não posso demorar mais do que 60 segundos, porque senão já está muito demorado, porque eu ponho o dedo e a coisa tem que funcionar. E na vida a gente sabe que não é assim, né? A gente semeia e tem que esperar a planta crescer, se desenvolver, dar flor, dar fruto, para daí a gente poder saborear o fruto. Então é o processo e a gente tem que viver esse processo. Realizar esforços permanentes de melhoria, porque há sempre falhas a corrigir. Eu tenho, você tem, os outros têm, todos nós temos coisas novas a conquistar, né? Principalmente porque nós vivemos nesse mundo que é um mundo que ainda precisa desenvolver bastante. Não se preocupar em demasia com acesso a cargos, posições, bens materiais, porque cabe a cada um de nós a seu tempo. Nos virá da parte do doador eterno, né? A gente vai receber de acordo com o que a gente tem merecimento. E a gente fala isso muito no cromoterápico toda vez que a gente trabalha, né? Que cada um possa receber de acordo com o seu merecimento. Aperfeiçoar e desenvolver a si mesmo capacidades intrínsecas e energias potenciais, visando tarefas e responsabilidades futuras. Eu também não seria bom eu vir na casa espírita e fazer sempre, todo dia, aquele mesmo trabalho e não pensar que eu posso evoluir. Se eu atendo na portaria, eu posso vir a trabalhar no passe. Se eu trabalho no passe, eu posso vir a fazer palestra. Se eu faço palestra, eu posso trabalhar no reiki, eu posso fazer atendimento fraterno, eu posso trabalhar na sopa,
né, no brechó. Então tem vários locais que seria interessante que a gente pudesse passar, né, na evangelização das crianças, né, mas que cada um possa fazer aquela sua parte, né, aprendendo cada vez mais. Então a evangelização não só das crianças, mas a nossa própria, é um estado íntimo do espírito e não uma mera suposição do ser. O que realmente não é, ou manter a aparência ilusória de uma situação interna que não existe. Então eu preciso me aprimorar, ser verdadeiro em tudo e buscar a perfeição espiritual enquanto viver, né? Não existe fim. Compreender que nada vem do exterior que possa substituir o esforço próprio, vindo do mais íntimo da alma e da consciência, despertada pelo anseio da purificação. Considerar que o passado de erros e acertos faz o presente. Nós somos hoje o que nós viemos vivendo desde o início da nossa história, né? E nós podemos hoje, como aprendizes que estamos aqui do Evangelho de Jesus, né, entender que podemos fazer diferente, que podemos melhorar sempre e que para isso nós não precisamos sofrer. Que bom, né? Não precisamos sofrer, podemos trabalhar, ajudar, amar, criar para sermos melhores, tá? O Dr. Bezerra de Menezes, quando ele começou o trabalho dele, ele deixou uma mensagem esclarecendo como se deveriam fazer as vibrações, né? E aí a gente transcreve um trecho. A transcendência do trabalho foge ao vosso alcance, pois às vezes não desejais vislumbrar mais longe ou vos acomodais na condição de simples espectadores dos fatos, tá? E aí, então, é imprescindível, pois, que cada um de vós haja a dedicação devida, para que possamos desenvolver este serviço, dando-lhe uma maior amplitude, que trará, por certo, consequências benéficas para nós e principalmente para o campo espiritual, onde as vibrações serão aproveitadas ao máximo, né? Então, quando a gente faz as vibrações, a gente pode fazer as vibrações dividindo por grupos de pessoas necessitadas, tá? O primeiro grupo poderia ser doentes que sofrem em enfermidades graves. Segundo grupo, doentes cujo estado não apresenta tanta gravidade, mas que requerem de um auxílio. O terceiro grupo, doentes afligidos por males psíquicos. E o quarto grupo, lares que demandam pacificação e ajustamento. Então, são sugestões que o Bezerra de Menezes dá para a gente poder fazer as vibrações, tá? Para esses grupos, então, são destacados 4 pessoas que exercem função de orientadores e que têm a seu cargo, conforme a exigência do momento, 2, 3, 4 mil colaboradores, né? A gente está falando de companheiros do plano espiritual. Então, à medida que a gente se dispõe a fazer um trabalho de vibração, a gente sabe que tem todo esse background dentro da espiritualidade nos auxiliando, tá? Normalmente, essas vibrações sugeridas pelo Dr. Bezerra de Menezes acontecem às 18 horas, tá? E aí, então, as pessoas, a gente sabe, como nós falamos, que antes das 18 horas a espiritualidade já está disponível para trabalhar com a gente, tá? Então, olha só, a gente volta a falar depois mais um pouco sobre as vibrações. Então, hoje nós falamos sobre o comprometimento, a assiduidade e a forma de conduta do trabalhador de uma casa espírita, né? Isso é só para lembrar vocês, tá? Para que todo mundo esteja unido, junto, trabalhando no mesmo sentido. Muito obrigado pela presença, até o nosso próximo encontro.
Pessoal, por favor, curtam os vídeos e se inscrevam no nosso canal para que a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas e divulgar esse nosso conhecimento para que nós possamos transformar a vida de todos. Muito obrigada, beijinho, até a próxima!